Boa noite a todos. Boa noite, Carmelita. Boa noite, Igor. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Carmelita? Boa noite, Igor. Ótimo, o som tá bom, né? Que bom. Às 19 em ponto a gente inicia. Ótimo, excelente. Muito bom. Graças a Deus. Boa noite, Moacir. Tem uns 4 minutinhos ainda para começar. Boa noite, Joveras. Boa noite, Moacir. Boa noite, Alaine. Seja bem-vinda. Boa noite, Alaine. Boa noite, Julieta.
Boa noite, Diógenes. Então vamos lá, gente. São 7 horas em ponto. Primeiro, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Hoje a gente vai fazer um comentário, né? Sobre o tema Espiritismo, marco para um novo tempo. Eu vou ler aqui só um trechinho, se for possível, de uma mensagem de Emmanuel, só uns 2 parágrafos para a gente ir se acerenando, para a gente ir se acalmando e para a gente se conectar com as energias do alto, tá bom? Está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, lição de número 29, chamada Contentar-se. E diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Esse trechinho aqui está em Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. E diz assim: a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pendem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem coerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se às aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra de que Paulo de Tarso, apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Vejam como a mensagem de Paulo, juntamente com o comentário de Emmanuel, são muito bonitos e pedem a nossa reflexão, né? Principalmente em torno daquilo que nós temos e do que seria, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, necessário e supérfluo, né? Bem interessante. Então, nesse momento, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno desse Evangelho bendito, que tanto nos presenteia com ensinamentos para a nossa vida imortal, com a dádiva do aprender a amar, a ter compaixão, a perdoar o nosso próximo, a tentar compreender a todos aqueles que batem à nossa porta necessitados de amparo e de auxílio, pedindo que Maria de Nazaré, nesse momento, esteja com cada um de nós e Dr. Bezerra de Menezes auxilie a todos aqueles que sofrem pela dor, pelas doenças, pelas chagas do corpo físico e pelas chagas da alma, pedindo a cura para os males que nós ainda temos dentro de cada um de nós. E rogando a Jesus nesse momento que possamos acerenar os nossos corações e darmos por iniciada a nossa exposição de hoje,
com muita paz e amor no coração. Que assim seja. Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Espiritismo como um marco para um novo tempo, né? Lá no capítulo 5 do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o item que fala sobre o Consolador prometido. E ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Desde quando Cristo esteve aqui com cada um de nós, na sua existência física propriamente dita conosco, ele já teve a oportunidade de nos oferecer vários ensinamentos ali no dia a dia, com o conjunto dos apóstolos, com todos aqueles que tentavam de alguma forma partilhar a presença abençoada do Cristo e de alguma forma tentar aprender, porque ele sempre aproveitava o tempo para tentar ensinar alguma coisa para cada um de nós. Mas muitos de nós, durante todos esses 2000 e poucos anos, ainda não conseguimos compreender a essência do ensino de Jesus, né? O Evangelho redivivo, que nós costumamos falar aqui na doutrina espírita. E por isso mesmo, Jesus fala para a gente que nos ofertaria o Consolador prometido, aquele que viria trazer os seus ensinamentos, e dessa vez de uma forma muito mais clara, muito mais simples, para que todos compreendessem, para que ninguém se furte de dizer que não teve acesso ao conhecimento da lei de amor, de justiça e de caridade, mas principalmente para que cada um de nós possamos aprender, a partir do contato que nós temos com o Evangelho, esse trato, principalmente, que nós precisamos ter com o nosso próximo. Porque o Evangelho, ele é um roteiro de vida para que a gente possa aprender a ter esse contato com o nosso próximo. E, acima de tudo, para que a gente possa aprender a aceitar o nosso próximo como ele é, também nos aceitar, é verdade, mas aprender a amar a todos aqueles que batem a nossa porta e também aprender a nos amar. E como Cristo sabia que nós teríamos essa dificuldade da compreensão do seu ensino, já que naquela época nós tínhamos o povo hebreu que ainda tinha por hábito os rigores que eram exteriores, as práticas exteriores propriamente ditas, quando Cristo veio mostrar para dentro que toda a verdade, que todo o amor, que toda a bondade, que todas as ações, elas devem partir de dentro de cada um de nós. E que os rituais, a forma, não tem tanta importância sobre a essência, sobre aquilo que está dentro da gente. Então seria necessário que o Cristo nos ofertasse um outro Consolador prometido. E esse Consolador é o Espiritismo, que vem mostrar para cada um de nós, em essência, quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós iremos após essa existência. Talvez esse seja um dos maiores enigmas que a nossa humanidade tenha hoje, essa dificuldade de ainda conseguir compreender que nós somos espíritos imortais e que nós estamos em um corpo físico, passando por uma experiência em um corpo físico que é especialmente preparado para cada um de nós, que está de acordo com tudo aquilo que nós já fizemos nas nossas existências passadas. E diga-se de passagem, nós hoje estamos construindo o corpo físico que nós teremos no nosso futuro e também nas nossas próximas encarnações. Então a gente precisa observar essa lei de causa e efeito, observar a maneira como nós temos nos comportado durante o nosso dia a dia, como a gente se comporta, por exemplo, uma coisa que acontece muito no meu dia a dia, quando eu encontro alguém que está sem máscara, né? A gente está falando tanto de pandemia hoje em dia, e aí quando eu encontro alguém que está sem máscara, a gente já fica naquele mal-estar, mas muitas vezes a gente deve se perguntar, diante de tudo aquilo que a gente está vivenciando no nosso dia a dia de hoje, se fosse Jesus, como ele se comportaria diante de uma situação como essa?
E diante de uma pergunta como essa, muitas pessoas falam: Ricardo, mas eu não sou Jesus. Mas o Cristo não é um modelo e guia da humanidade? Não é a Ele que nós devemos imitar? Quando nós dizemos imitar, nós dizemos ir aprendendo com seus ensinamentos, passo a passo, dia a dia, não de uma vez só, mas aprendendo isso com o tempo. Mas é necessário que a gente tente, de alguma forma, conseguir introjetar dentro de cada um de nós o ensinamento de Jesus. E quando a gente estiver em uma situação complicada, a gente pode se perguntar: mas meu Deus, se fosse Jesus, o que é que ele faria nessa situação? E se fosse ele que estivesse aqui, como ele agiria? Será se ele também ficaria com toda essa raiva, com toda essa preocupação? Será se ele perdoaria? Será se ele teria compaixão? A gente pode se fazer essa pergunta de forma muito calma, de forma muito tranquila, sem se pressionar, mas tentando aprender com o tempo. É muito bonitinho esse trecho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E a partir de agora eu vou falar de alguns trechos que estão em uma comunicação que foi dada pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes em uma das reuniões do Conselho Federativo Nacional, que sempre acontece na Federação Espírita Brasileira. E durante essa reunião, através do médium Divaldo Franco, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes se manifestou e deu uma mensagem muito bonita. E o mais interessante é que ela foi dada, essa psicofonia, em 2018, e a gente já está em 2021 e a gente vê como é atual o ensinamento dos espíritos superiores, como eles não caem em desuso, né? O início dela diz assim, a gente pode se fazer a pergunta: que novos tempos seriam esses, Ricardo, que a gente tem com o advento do Espiritismo? E aí o Dr. Bezerra de Menezes diz para a gente: a nova era, programada pelos guias da humanidade, está colocando seus alicerces no coração das criaturas humanas, preparando o período de plenitude que nos está prometido pelo Senhor desde os dias do sermão profético anotado por Marcos no capítulo 13 do seu Evangelho. Quando a gente lê uma mensagem como essa, a gente fica se perguntando: mas Ricardo, como assim? Diante de um momento que nós estamos vivendo, onde o mundo praticamente tem estremecido com tanta violência, com tanta corrupção, com a pandemia que parece cada vez mais ganha força, a gente passa o dia inteiro, e aqui é uma recomendação, apenas uma sugestão. A gente passa o dia inteiro na televisão, vendo noticiário, e aí a gente vê a quantidade de mortos que está aumentando, a quantidade de pessoas que estão infectadas. Mas nós vivemos uma época em que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Então, a gente gosta de ver o noticiário? Ótimo. Mas vamos procurar algum outro tipo de informação que seja mais calma, mais tranquila, para a gente dar uma balanceada, para a gente não ficar muito bitolado naquilo, porque muitas vezes pode nos fazer mal. E aí, diante de todas esses acontecimentos que a gente tem no mundo de prova e expiação, e que são próprios do mundo de prova e expiação, como nos dizem os espíritos, a gente vê o Dr. Bezerra de Menezes dizendo que está sendo preparado um período de plenitude para cada um de nós. Aí a gente se pergunta: como, Ricardo? Mas como isso? O Evangelho segundo o Espiritismo e toda a codificação e as obras complementares sérias vem mostrar para a gente que nós estamos passando por um período de transição, saindo de um mundo que nós chamamos mundo de provas e expiações e passando para um mundo melhor, com mais amor, com mais compaixão,
com mais serenidade, com mais companheirismo, com mais ajuda ao próximo. Em contrapartida, com menos corrupção, com menos maldade, com mais perdão. E para que esse mundo de regeneração chegue, será necessário que o nosso mundo dê uma certa chacoalhada. À medida que o mundo de regeneração chega mais próximo, nós temos a migração de espíritos que são mais evoluídos vindo para o nosso mundo, e temos a emigração de espíritos que ainda estão um pouquinho endurecidos aqui no nosso planeta, indo para outros mundos um pouquinho menos evoluídos com o nosso, mas que estão de acordo com a vibração de cada um deles. E esse processo, gente, é absolutamente normal. Isso sempre acontece. Assim como a gente já viu lá, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, onde um dos orbes do sistema de Capela passou por esse processo de regeneração também, e muitos dos espíritos que lá estavam, que já não conseguiam mais se adequar à vibração daquele mundo, vieram fazer um estágio aqui no nosso planeta. Trouxeram juntamente com eles muito conhecimento, como por exemplo a noção de monoteísmo que nós temos hoje com o povo judeu, com o povo hebreu, além de vários outros ensinamentos que a gente também conseguiu legar com os outros povos que foram formados a partir dos povos, dos espíritos que vieram de Capela. Mas há algo interessante aqui nessa mensagem quando ele diz que a nova era, programada pelos guias da humanidade, está colocando seus alicerces no coração das criaturas humanas. Isso é importante. É importante que a gente perceba isso, porque as mudanças não ocorrerão no exterior. Elas precisam acontecer dentro de cada um de nós. Por isso que a gente sempre fala aqui na doutrina espírita sobre reforma íntima, esse mergulho dentro da nossa alma que a gente precisa fazer de vez em quando, procurando identificar o que está acontecendo, como a gente está se portando, como eu tratei hoje, por exemplo, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu sobrinho, os meus amigos, o meu patrão, o meu subordinado. E o mesmo Evangelho segundo o Espiritismo diz para a gente que feliz é aquele que todos os dias pode dormir sabendo que o seu próximo nada tem contra ele. Olha que interessante, porque a maior parte do tempo a gente diz que a gente é feliz quando a gente pode dormir sabendo que a gente não tem nada contra o nosso próximo. E é interessante essa dinâmica de Jesus, porque ele sempre faz que a gente se coloque no lugar do outro, tirando a gente dessa nossa zona de conforto, mostrando para cada um de nós que essa iniciativa de mudança, de auto-melhoramento, ela deve partir de mim, não esperando que o meu próximo faça isso. É muito importante que a gente faça essa observação. E continua Dr. Bezerra de Menezes dizendo para a gente: nós, os espíritos espíritas que estamos convosco, não descansaremos enquanto não se estabeleça na Terra o primado do espírito imortal. Olha que interessante. E o materialismo, a crueldade, a dissensão e as extravagantes propostas da indignidade humana cederão lugar, olha o que a gente estava falando, dessa transição, dessa mudança do mundo de prova e expiação para um mundo melhor. Com a chegada desse mundo melhor, cada vez mais a gente vai conseguir observar pessoas que terão um comportamento cedendo lugar à paz, à beleza, à busca da perfeição, ensejando-nos a perfeita comunhão com o mundo transcendental. Olha que bacana. Olha o que o Dr. Bezerra de Menezes diz em primeiro lugar. Eles, os prepostos do Cristo, não descansarão enquanto não se estabeleça na terra o primado do Espírito imortal.
como se dará esse primado? Abandonando-se ou transformando de maneira gradual, porque não existem passes de mágica na espiritualidade, nem na nossa transformação. Então, à medida que o tempo passar, nós veremos menos pessoas voltadas ao materialismo, menos pessoas voltadas àquele comportamento de crueldade, menos pessoas voltadas à dissensão, a brigas, a desentendimentos, a guerras e as outras propostas de indignidade humana. E cada vez mais nós veremos a paz, a beleza, a busca da perfeição, o perdão, a compaixão, a compreensão, a aceitação das pessoas tal qual cada uma delas é. E a aceitação de nós tal qual cada um de nós somos. Nós que ainda estamos dentro do olho do furacão, né, eu sempre falo assim, como nós ainda estamos dentro do olho do furacão, nós ainda não conseguimos perceber esses comportamentos que já tem bastante lugar aqui na nossa terra, esse conjunto de pessoas que já estão dando lugar à paz, à beleza, à busca da perfeição, ao perdão, a esses espíritos que estão sempre vindo de mundos mais evoluídos para o nosso e que já têm ocupado um determinado espaço na nossa sociedade, que já tem um comportamento mais calcado no Evangelho. E cada vez mais daqui para frente nós veremos pessoas com tanta maldade, com tanta crueldade. Divaldo Franco, que deu essa psicofonia, ele sempre aproveita as palestras em que ele está falando sobre o Evangelho para dizer para a gente que nunca houve tanto amor como nesse momento no nosso mundo. Mas a gente olha para a TV, a gente só vê guerra, a gente só vê briga, a gente só vê a dissensão, a gente só vê o egoísmo. Mas é necessário que a gente volte o nosso olhar de alguma forma para todos aqueles que buscam os nossos amigos, os nossos irmãos que estão aqui na Terra conosco e que procuram ajudá-los. Se a gente parar um pouquinho para ver, para observar, a gente vai perceber quantas não são as pessoas que nesse momento estão indo em busca daqueles que têm fome, levando um caldinho quentinho, um caldinho reconfortante, um leitezinho quente com café e um pãozinho para que aquela pessoa que já está o dia inteiro sem se alimentar, para que ela possa se alimentar, mesmo que seja um pouquinho, né, gente? Levando uma palavra amiga, levando um pouco de conforto. Mesmo nesse nosso período de pandemia, nós temos muitas pessoas que estão obstinadas a ajudar, obstinadas a tentar de alguma forma diminuir um pouco o sofrimento de todos aqueles, e são muitos aqueles que nesse momento estão sofrendo, seja pela pandemia, seja pelo desemprego, seja pela depressão, seja por tantos outros motivos que a gente sabe que geram dor e sofrimento em cada um de nós. Vamos procurar de alguma forma tentar observar isso. E se nós também pudermos, esse é o pedido de Jesus, também vamos tentar ajudar de alguma forma a esses nossos irmãos. Poxa, Ricardo, mas eu tenho medo de pegar a Covid. Tudo bem, eu também tenho, mas a gente pode dar uma ligada para um amigo, dar uma ligada para alguém, tentar conversar com ele, saber como ele está. Se ele estiver num momento complicado, procurar ouvir aquela pessoa, fazer preces por todos os que sofrem. Gente, fazer prece é uma maneira maravilhosa de você ajudar as pessoas. Mas a gente precisa entender que nós sempre temos como ajudar. Nós sempre temos como ajudar. Para isso é necessário que essa iniciativa parta a partir de cada um de nós. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui no slide, que infelizmente eu não posso mostrar para vocês, e a observação ela fala sobre Asclépios, que é um dos espíritos citados nas obras de André Luiz. E é interessante que André Luiz fala para ele
Ele, conversando com os espíritos que estavam naquele momento, em uma determinada atividade espiritual, ele relata que Asclépios é um espírito que só reencarna de 500 em 500 anos. E quando eu vi isso daqui, eu disse, poxa, vale a pena fazer o bem. Por que, Ricardo, que você está dizendo isso? Porque quanto mais nós fizermos o bem, a contrário senso, quanto menos eu fizer o mal e quanto mais eu me desprender do mal, eu terei condições de ir para mundos mais evoluídos, eu terei menos necessidade de reencarnar em mundos tão complicados como é o nosso, mas que a gente sabe que nós temos a nossa parcela de contribuição aqui. E a gente pode um dia, por exemplo, chegar na condição de Asclépios, que passa 500 anos ininterruptos no mundo espiritual, a trabalho com Jesus, sem necessitar ter esse contato com o corpo físico denso, grosseiro, e que ainda traz tantas dores para cada um de nós. Vejamos como vale a pena. O Evangelho segundo o Espiritismo, além do mundo de regeneração, fala para nós de outros mundos mais evoluídos ainda, onde reinam a paz soberana e o amor. E é para lá, para esses mundos, que nós iremos quando nós estivermos de acordo com a vibração desses mundos. Vale dizer, quando nós conseguimos abandonar o ódio, a mágoa, o rancor, a dissensão, o materialismo, a crueldade, o egoísmo. Ricardo, diz de outra forma para mim, quando eu conseguir amar, a perdoar, a compreender, a aceitar, a ter compaixão, a ser companheiro das pessoas, a ajudar aquele que bate a minha porta sem perguntar o porquê, sem perguntar o que aconteceu com ele, simplesmente ajudar, porque quer ajudar. Quanto mais nós fizermos esse movimento de se desprender das nossas características negativas e começarmos a tentar abraçar de alguma forma essas características positivas, que Dr. Bezerra de Menezes e todos os espíritos superiores têm dito para nós, e exatamente, Mazé Teixeira, nós seremos melhores. E quanto mais amor nós tivermos para dar, mais amor nós receberemos. Mais paz de espírito nós teremos. E isso naturalmente vai fazer com que a gente se sinta calmo, tranquilo, equilibrado e feliz. Mesmo que eu esteja em um mundo primitivo, se eu estiver bem comigo, se eu estiver calmo, tranquilo, ajudando e amando o meu próximo, eu vou estar bem. Tanto que Dr. Bezerra de Menezes estava aqui no nosso mundo de prova e expiação, trabalhou tudo o que pôde em prol do Cristo e ele sempre se encontrava calmo, tranquilo, ajudando em tudo aquilo que ele podia. A comunicação continua. Boa noite, Marisne de Luz. A comunicação de Dr. Bezerra de Menezes continua dizendo: as entidades venerandas que se comunicaram nos dias que precederam a codificação do Espiritismo revigoram a promessa de Jesus de que, olha, Jesus está fazendo uma promessa aqui para a gente nesse momento. Quem é que ele está dizendo? Se não fosse a abnegação de muitos, a destruição seria terrível e por isso o Pai misericordioso procurou diminuir as dores que pesariam sobre a humanidade insatisfeita e vigilante. Olha o que o Dr. Bezerra de Menezes está dizendo para a gente. Que isso que nós estamos vivendo nesse momento, ele deu essa comunicação em 2018, mas vale para o nosso momento atual. Ele está dizendo que mesmo nesse momento Jesus tentou diminuir, juntamente com as entidades venerandas, o sofrimento pelo qual a humanidade está passando. Tentou aliviar para não ser tudo aquilo pelo qual realmente a gente precisava passar. Dito de outra forma. Jesus pediu, Jesus clamou,
e está sempre advogando em prol de cada um de nós, rogando a Deus que nós tenhamos outra oportunidade para nos refazer através do amor. Porque nós temos duas oportunidades na vida. Nós temos a oportunidade de aprender através do amor ou aprender através do sofrimento. Mas a gente ainda escolhe um pouquinho mais aprender através do sofrimento. E como Jesus nos conhece muito bem, ele sempre pede ao Pai: meu Deus, dê mais uma oportunidade deles aprenderem através do amor. E sempre roga que o nosso sofrimento seja diminuído. E Deus, que é todo amor, também nos concede essa oportunidade por acréscimo de misericórdia. Mas existem coisas pelas quais nós ainda precisamos passar. Exatamente, Moacir. Jesus está sempre ao nosso lado, sempre pedindo por nós, sempre advogando por cada um de nós, nos aceitando como nós somos, sem nos perguntar o porquê, sem ficar com raiva daquilo que a gente faz. Simplesmente Ele está conosco ao nosso lado porque nos ama, e simplesmente ama. É simplesmente amor. É só isso que Ele tem para nos dar. Há uma passagem que já não é mais, que diz assim: o ser humano ainda é da mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. E essa passagem ela é muito forte, porque ela tem uma frase que chama muito a minha atenção, quando ela diz assim: boa noite, Regina. O ser humano, diz Bezerra de Menezes através de Divaldo Franco, o ser humano que parece haver perdido o endereço de Deus, atropela, deixando-se arrastar pelo sentimento confuso que lhe domina a mente e atormenta as emoções, sem saber o rumo a seguir. E quando eu vi essa frase, eu fiquei muito chocado, porque Bezerra de Menezes fala que nós, em algum momento da nossa vida, nós como humanidade, ele fala que nós perdemos o endereço de Deus. E como é importante Bezerra de Menezes falar isso para cada um de nós, porque nós precisamos reencontrar esse endereço, principalmente e antes de qualquer coisa, através da prece. No nosso dia a dia, na nossa correria, nos nossos estresses. Ela está dizendo aqui: por isso é que devemos aumentar nossa fé e a certeza que Jesus está do nosso lado. Perfeitamente isso. Está sempre conosco, independentemente dos momentos serem bons ou ruins. Ele estará com cada um de nós, sempre cuidando de cada um de nós, nos fortalecendo se for necessário e nos dando força para continuar no trabalho, na edificação desse reino de Deus dentro de cada um de nós. Mas é muito bonito, mas muito chocante ao mesmo tempo, quando ele fala que a gente perdeu esse endereço de Deus e a gente recupera esse caminho, essa verdade, essa vida, quando a gente passa a ter fé e quando a gente começa a nos conectar de alguma forma com o alto, através das preces inicialmente. Nós precisamos nos fortalecer, principalmente nesses dias em que nós estamos passando e nos dias vindouros, através da prece, que é esse contato que a gente tem com a espiritualidade superior. Independentemente da religião que nós tivermos, a gente para um pouquinho no nosso dia e procura se voltar para dentro de nós, para que depois a gente consiga buscar a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Dr. Bezerra de Menezes, ou a qualquer um daqueles irmãos com o qual nós tenhamos afinidade.
Mas faz-se necessário, muito importante nesses dias, principalmente, que nós cuidemos da nossa alma e principalmente da nossa mente, para que a gente não chegue a desabar de alguma forma, com tanta coisa que a gente vê que está acontecendo de complicado no nosso dia a dia. Tentando também buscar coisas edificantes, livros que sejam edificantes, leituras edificantes, programas televisivos edificantes, pessoas que consigam de alguma forma transmitir algo de bom para a gente, também é bom. Ricardo, eu, a partir de hoje não vou falar mais com ninguém que é negativo. Também não é assim, né, gente? Vamos ter calma. A gente convive com essas pessoas, nós estamos no mundo e temos contato com elas porque nós aprendemos com elas e elas também aprendem conosco. E essas pessoas complicadas, elas batem a nossa porta porque a gente precisa, de alguma forma, ajudá-las. Aprendendo e ensinando. Mas a gente pode procurar pessoas que tenham essa característica de falar de coisas positivas. Seja no YouTube, seja na televisão, vamos buscar algo que fortaleça as nossas forças, a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo. De alguma forma a gente pode ir procurando algo que nos faça bem. Livros também, né, gente, da doutrina espírita são maravilhosos para a gente entrar numa vibração melhor e sair um pouco dessa vibração que a gente está aqui no nosso mundo. Como, por exemplo, esse livro que eu vou falar aqui de um trechinho dele para vocês, que é o livro Há 2000 Anos, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e foi psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E ele conta nesse livro o encontro do senador Públio Lentulus com Jesus Cristo. Vejam que ele teve a oportunidade de encontrar pessoalmente Jesus naquele momento. E naquela encarnação, Públio era um senador, tinha muito poder, tinha muitas posses. Não estou fazendo crítica aqui de forma alguma aos políticos, só estou citando aqui o exemplo de Públio. Mas ele teve um problema na família dele porque ele tinha uma filhinha e a filhinha adoeceu naquela época de uma doença que era praticamente incurável. Salvo engano, era lepra. E a mãe, que era conhecida por Lívia, ficou desesperada e pede de todas as formas que o marido fosse ao encontro de Jesus para que ele, de alguma forma, tentasse ajudar a filha, tentasse curá-la, porque Lívia já tinha dentro de si o conhecimento cristão. Não só na teoria, mas na prática. Mas o senador não queria se encontrar com Jesus de forma alguma. E é interessante que o texto, o livro relata, porque ele diz mais ou menos assim: a pedido de Lívia, sua esposa, Públio fora, a contragosto, ele não queria ir de forma alguma se encontrar com Jesus, à procura do sublime Rabi para solicitar-lhe a intervenção em favor da filhinha querida, que se encontrava adoentada. Depois de caminhar longo tempo sem o encontrar, sentou-se em um banco de pedra e deixou-se ficar ali, abismado em suas cogitações, enquanto a noite cobria a região com o seu velário imenso. Em dado momento, porém, sob suave torpor, pareceu-lhe haver sido arrebatado em espírito quando percebeu os passos de alguém. Era Jesus, que se aproximava de mansinho e o olhava com profunda compaixão. E esse momento é um dos momentos mais bonitos que a gente vê nos livros de Emmanuel, porque naquele momento o senador Públio fica completamente sem forças diante do Cristo. Ele inclusive chega a ajoelhar-se diante daquele magnetismo tão vigoroso que Jesus possuía
e chora sem querer e não consegue verbalizar nada naquele momento. E ele meio que conversa telepaticamente com Jesus. Jesus pergunta o que ele queria com ele e ele meio sem entender o que estava acontecendo. Quando Jesus disse para ele que iria na casa dele curar a filha, não por ele Públio, mas pela esposa Lívia, que essa sim tinha amor no coração e tinha fé. Já tinha aquela percepção da vida imortal e da necessidade do amor e da ajuda ao próximo. E Jesus vai, cura a filha por mérito da esposa, não por mérito de Públio. Porque Públio, que hoje nós conhecemos como Emmanuel, é o mesmo espírito, não queria encontrar Jesus. Disse que se o encontrasse, ele meio que faria de conta que não era com ele. E talvez diante daquela situação ele dissesse: você que é o Cristo? Pois vamos aproveitar aqui, já que a gente se encontrou, vamos aproveitar aqui um pouquinho para a gente conversar um pouquinho. Para a gente ver ainda como o orgulho fazia parte do sentimento daquele senador. Mas ele diz uma coisa interessante para a gente poder fechar, que eu já estou passando aqui 1 minutinho. Eu tenho mais 2 minutos, Carmelita. 3 minutinhos só para eu poder fechar. Naquele momento, Jesus fala uma frase que ela ecoa na eternidade, porque ele diz assim, para o senador Públio. Ele fala: soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. A oportunidade que Públio teria de acompanhar Jesus naquele momento ou de continuar dentro do endurecimento de si mesmo, da sua alma e dos seus hábitos ainda tão complicados e em desacordo com a lei de amor, de justiça e de caridade. É muito bonita essa frase, porque ele diz, eu vou repetir: soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Agora imaginemos que Jesus chegue. Isso é o que eu queria perguntar para vocês e o que eu queria deixar para vocês, diante de tudo que eu falei. Imaginem que o Cristo viesse, se encontrasse pessoalmente com cada um de nós que estamos aqui hoje e dissesse: soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. O que a gente ia escolher, gente? É muito importante que a gente pense sobre isso, porque Jesus está o tempo inteiro pedindo para que a gente faça essa escolha, mesmo que seja de forma gradual, passo a passo, mas para que a gente tome essa decisão de seguir com Ele, de caminhar com Jesus, de seguir os passos do Mestre. E de fazer com que esses conhecimentos que a gente tem no Evangelho brilhem dentro de cada um de nós, não do lado de fora. Os aspectos exteriores, Jesus veio combater com todas as suas forças quando esteve presente aqui em corpo físico e depois com o corpo espiritual na vida imortal. Que possa brilhar essa luz dentro de cada um de nós. Que a gente possa ter um dia se encontra, assim como Emmanuel teve, assim como Paulo de Tarso teve, de encontrarem Jesus e de, a partir desse momento, se tornarem trabalhadores incansáveis. E a gente vê nessas ocasiões que o que menos importa foram os erros que eles tiveram, mas sim a vontade de aprender e de ajudar e de seguir com Jesus. Certinho? Só mais uma coisa rapidinha. Diante dos momentos de dor, nos sugere a doce Abigail, que estava com Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, há 4 ensinamentos que ela diz para Paulo naquele momento. Ela fala: diante dos momentos de dor, nos sugere a doce Abigail, ama, trabalha, espera e perdoa. Diante dos nossos momentos de dor, amemos, trabalhemos, esperemos e perdoemos. É o que a gente tem de melhor para transmitir para vocês hoje.
Eu vou fazer uma prece para a gente encerrar, agradecendo a Jesus por todos esses ensinamentos que a espiritualidade superior traz para cada um de nós, com tanto amor, com tanta paixão, com tanto carinho e compreensão. Sempre que Jesus nos dá essa oportunidade de caminhar com Ele, aprendendo o Evangelho, aprendendo a amar e amar o nosso próximo como a nós mesmos, para que um dia a gente consiga realmente amar a Deus sobre todas as coisas. Pedindo a espiritualidade amiga e benfeitora que esteja conosco, nosso anjo guardião, irradiando energias de muito amor para cada um de nós, de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, para que nós nos fortaleçamos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso trabalho, no estudo. E pedindo a espiritualidade amiga e benfeitora nesse momento para darmos por encerrado a nossa exposição. Que assim seja. Muitíssimo obrigado a todos vocês pela paciência, por estarem conosco aqui nesse dia de hoje. Eu que agradeço, Mazé, Moacir, a todos vocês que estão conosco. Que Jesus nos abençoe todos os dias da nossa vida e busquemos, mesmo que seja nesses ensinamentos de Abigail, amar, trabalhar, esperar e perdoar. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos estar conseguindo dar um passo muito grande na nossa evolução e vamos estar entrando nesse novo marco da espiritualidade, do amor e do bem, que é o que os espíritos querem de cada um de nós. Muita gratidão a todos vocês. Obrigado, Carmelita, pela oportunidade mais uma vez. E boa noite a todos. Um grande abraço de muita luz e de paz.